Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você sabia que o dinheiro é uma das principais causas de brigas, separações e até suicídio no Brasil? E o mais curioso é que nem sempre é a falta do dinheiro. A maioria das vezes é a falta de organização financeira. Sou Lena Chagas e hoje vou mostrar para vocês como e por que ter uma vida financeira mais organizada pode salvar os seus relacionamentos e até mesmo a sua vida. Então fica comigo até o final, porque esse pode ser o vídeo que vai fazer você mudar a forma de enxergar o dinheiro e também de enxergar a sua vida. Vou te explicar 3 temas para que você possa entender, se identificar e poder melhorar. Cada tema desses eu vou citar a problemática, que é o problema, o porquê, e vou também te mostrar solução para esse problema. Se é o seu caso, já vou te pedir, fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Primeiro de todos, que eu vou falar sobre as brigas entre os casais de relacionamentos amorosos. Qual que é a problemática? Os casais que não têm conversas sobre o dinheiro acabam tendo brigas constantes. É uma conta que surge, inesperada, é o cartão de crédito que estourado, aquela conta atrasada, é aquela promessa quebrada, os sonhos são adiados, né? Então todos esses são os problemas que muitas vezes o casal não consegue digerir e acaba tendo conflito constantemente e acaba virando a sua vida um constante ringue de luta, né? Nesse sentido de querer prosperar, de melhorar, um com um ponto de vista, o outro não, enfim. Esse é o problema. E o porquê isso acontece? A falta de clareza entre ambas as partes é a principal causa, o principal porquê que isso acontece. Quando se tem um objetivo em comum juntos, isso acaba diluindo, acaba ficando mais suave. Então, esse é um dos motivos pelos quais isso sempre acontece entre os casais. A falta de clareza em relação aos gastos, um gasta de um jeito, o outro gasta de outro, sem alinhar as prioridades, o que realmente é prioridade para o casal, como que eles vão fazer. Então, quando um assume a responsabilidade do dinheiro e o outro gasta descontrolado, então isso é um dos motivos principais e chega a ser crucial. E acaba que acaba sempre colocando a culpa no outro e eles não se entendem. Então esse é um dos motivos, o porquê que isso acontece, pela falta de clareza. E qual que é a solução, então, para esse tipo de problema? Definir metas juntos. Criarem uma conta para vocês poderem organizar, para vocês poderem guardar uma certa quantia para as despesas, para os investimentos e conversar semanalmente sobre isso. Quando tem essa clareza desses gastos, onde está gastando, onde não, não é que um tem que dar satisfação da vida para o outro. É que quando se tem sonhos em comuns, é natural que compartilham todos os tipos de experiência, inclusive as dos gastos. Quando tem essa clareza, fica mais suave. Então fica mais fácil de vocês resolverem as situações. Agora vamos focar um pouquinho aqui, gente. Alguém aí conhece alguém que já brigou por causa de dinheiro? Um casal que brigou por causa de dinheiro? Se você já presenciou algum fato desse aí, não precisa colocar o nome das pessoas, não. Ou se você já vivenciou isso, coloca só um coraçãozinho amarelo aqui, ó, nos comentários para me saber. Só para me saber se você já presenciou em algum momento da sua vida
esse episódio? Algum casal brigando porque um deixou de pagar a conta? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou amar saber. Eu gosto dessas fofocas. Agora, a segunda problemática, vou falar um pouquinho sobre o divórcio. É uma extensãozinha daquele problema, mas agora já não tem mais solução, o casal já decidiu se separar. E agora? O problema do dinheiro. O que fazer? Então, bora pro problema. Por que que muitos casais se separam por descontrole financeiro? Quando as dívidas do casal ou quando as frustrações acontecem, acumula no casal as discussões, as brigas, e aí todo aquele sentimento de amor virou o quê? Rancor, ódio, ranço. Isso mesmo. E aí, agora é só o divórcio. Esse é o problema. E o porquê que isso acontece? O dinheiro se torna um símbolo de desigualdades, onde um começa a culpar o outro e os dois não se entendem. Por quê? Porque não cuidou lá na base, lá no início. Então chegou a esse ponto. E aí, um cansou de carregar o outro nas costas, né? Cansou do fardo. E aí, isso acontece. E esse peso morto, né, que um contribui para o outro, nasce esse ressentimento, essa coisa desgastante que é o porquê do divórcio. Aí um começa a falar mal da vida do outro, enfim, né? Vamos abafar o caso aqui, deixa pra gente comentar lá nos comentários sobre esse assunto que eu vou falar. Então, qual que é a solução? Vamos para a solução, porque também tem solução até na hora do divórcio. Faça acordos claros. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar o quê? Como vai pagar? Dessa forma, você evita chegar nesse ponto, desse caos do divórcio. A transparência evita mágoas, ressentimentos, sentimentos ruins de frustração mesmo, desgosto, a tristeza, né? Esse ressentimento. Então, a transparência quebra tudo isso, essas barreiras. Então, seja franco, conversa com seu parceiro ou com sua parceira sobre isso, porque você tem muito ainda a resgatar, ainda há solução, mesmo na situação de divórcio, certo? E se você conhece alguém que divorciou por causa de dinheiro, deixe aqui nos comentários 2 coraçõezinhos partidos aí pra mim saber, ó. Coloque aí nos comentários pra mim saber. Se você já ouviu falar em alguém que separou por causa de dinheiro, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu conheci um casal que se separaram por falta de organização financeira. E não chegou nem ser traição. Agora, se você tem algum babado aí pra contar, coloque aí os coraçõezinhos, ó, rachadinho pra mim saber se você conhece ou já ouviu falar em alguma história por aí, certo? Agora, gente, não menos importante, mas um momento mais crucial que eu acho, que é o equilíbrio emocional. Porque você sabia que a maioria das pessoas que passam por depressão, ansiedade e até suicídio, às vezes vem do fundo emocional da questão financeira? Às vezes a pessoa não consegue organizar a sua vida financeira e se encontra num caos total a sua vida. Então isso é muito sério, vai muito mais além. Então vou explicar aqui qual que é o problema, o porquê do problema e qual a solução desse problema. Parece exagero, mas não é. Noites sem dormir por causa de dívidas, por causa de cobranças, a sensação de fracasso. Tudo isso gera ansiedade, depressão, né? E tem muita gente que perde o sentido da vida, perde mesmo a razão de viver por causa desse tipo de descontrole financeiro. E por que isso acontece? Isso acontece porque na nossa mente nós não conseguimos, às vezes, separar
o emocional do racional, né? Então, muitas vezes, a emoção de ter uma dívida não está resolvida e a gente acaba tendo esses tipos de descontrole. Por exemplo, a dívida que a gente tem, ela vira medo. Lá no fundo, a gente fica com medo. Aquela cobrança que a gente recebe vira vergonha. Eu mesma, eu tenho pavor, eu morro de vergonha de ser cobrada. Quando alguém precisa me cobrar, que seja minha filha, pedindo alguma coisa, eu já evito porque eu tenho vergonha de ser cobrada. Então, é um bloqueio que eu tenho. Isso são sentimentos que precisam ser trabalhados na gente, né? Isso tudo causa estresse na vida da gente. E é onde a saúde emocional fica abalada, né? E às vezes a pessoa não consegue administrar todos esses sentimentos, todas essas frustrações, e muitas vezes ela perde a qualidade de vida e perde até mesmo a vida, como infelizmente a gente já ouviu muitas histórias de muitas pessoas que ceifam a própria vida por falta desse controle emocional, desse controle financeiro. E como fazer para resolver esse problema? Como organizar, né, a vida financeiramente? Muito simples. Vá devagar. Não precisa ser da noite para o dia. Vai organizando por etapas. E você começa a anotar tudo. Renegocie dívidas, principalmente aquelas de juros mais altos. Começa a organizar. Tenha um plano para você alcançar e coloque esses objetivos, metas claras e que você consiga, para evitar que isso vira mais um problema na sua vida. Crie metas realistas. Quando você começa a diminuir as dívidas, você começa a respirar aliviado. Você começa a ter clareza das coisas, da sua vida, do seu emocional. E a vida começa a fazer sentido. Então começa a ver ali a luz no fundo do túnel, né? Então faz sentido tudo isso que eu estou falando. E agora vamos para as fofocas, né? Vamos fofocar. Você conhece alguém que já entrou em depressão ou que está em depressão por causa de problemas financeiros? Ou até mesmo que já perdeu a vida por esse fator? Por falta de controle emocional? Por falta de controle financeiro? Se sim, eu vou pedir pra você deixar lá nos comentários aquele coraçãozinho pretinho pra mim saber se você já ouviu falar, ou se você já conhece alguém, ou você já conviveu com alguém que já passou por esse tipo de problema. Deixe só o coraçãozinho, nem precisa colocar o nome da pessoa. Vai ser o nosso segredinho da nossa fofoquinha exclusivas aqui no canal. Mas galera, tem notícia boa aqui no canal. Vocês acham que é só coisa ruim? Não é. Se é só coisa que deixa pra baixo? Não é. Então, gente, tem notícia boa sim sobre esses assuntos que eu mencionei pra vocês. A notícia boa é que dá pra virar o jogo do controle financeiro. E quando você organiza, o dinheiro deixa de ser um vilão e se torna um aliado. Aí é onde você vira a chave da prosperidade na sua vida e vive com mais qualidade de vida com quem você ama. O planejamento traz paz, abre espaço para os sonhos e você vive em comunidade, em conjunto e fortalece qualquer relacionamento, seja ele qual for. E você ainda mostra para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos e para você mesma que é possível sim viver com controle financeiro e com dignidade. Então, organizar a sua vida financeira vai muito mais do que planilhas, do que cálculos matemáticos. Muito mais. É viver da melhor forma possível. É viver com qualidade. É sobre viver melhor. É sobre amar melhor. É sobre cuidar melhor da sua saúde física e também emocional. Então me conta aqui nos comentários.
se você já passou por algum desses tipos de problemas. Se sim, basta colocar a palavra sim, tá bom? Que eu vou saber que você já passou por alguma dessas situações em algum momento da sua vida. Só coloca a palavra sim e eu vou entender que você já passou por algum desses tipos de problemas. Combinado? Nossa fofoquinha exclusiva aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, eu vou só te pedir um favor. Curta e compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas possam se identificar, possa também saber que existe esse tipo de problemas, o porquê desses problemas e quais as soluções desses problemas. Para que nós possamos fazer uma corrente do bem, para que nós possamos levar qualidade de vida para mais pessoas. Combinado? Esse é o nosso segredinho, esse é o nosso pacto aqui de prosperidade e organização financeira. E lembre-se, para você mudar o que é visível, você primeiro precisa mudar o que é invisível no seu coração e na sua mente. Até o próximo vídeo!